Fala pessoal, Chefe Ale Barberan falando e hoje a gente vai fazer esse doce que eu desenvolvi para Páscoa. É um Saint Honoré de chocolate. Nesse doce eu utilizei apenas técnicas base da confeitaria. Uma massa brisée, massa choux, creme de confeiteiro, creme inglês, cremé, várias técnicas básicas da confeitaria para criar um doce complexo, lindo e saboroso. E não é porque a técnica é base da confeitaria que ela é fácil de ser executada. Então, presta atenção. Esse é o nosso terceiro vídeo e é a nossa massa choux. É a choux. Nada mais é do que a Carolina, tá? Então, a gente vai fazer essa Carolina com massa branca. Depois a gente vai fazer uma coberturinha de chocolate, uma calota certinha, redondinha de chocolate que tem um truque da hora para vocês. E para isso, o que a gente vai precisar? A choux é uma massa que ela cresce através da evaporação da água, tá? Então ela não vai fermento. A água, os líquidos é que fazem ela crescer, tá? E ficar redondinha. Pode ser água ou leite, tá? Isso depende da sua preparação. Eu prefiro água porque ela fica um pouco mais crocante, tá? O leite, ela fica um pouco mais saborosa. Mas aqui no caso, como tem muito chocolate, eu não preciso dar tanto sabor para ela. Então eu vou utilizar a água, tá? Então, nesse caso, água filtrada, um pouquinho de sal e açúcar, tá? As quantidades vão estar aí na descrição. Manteiga. Vamos pôr a nossa manteiga aqui dentro. E a farinha, tá? A farinha vai entrar quando essa preparação estiver fervendo, tá? Então, vamos esquentar aos poucos, tá? Manteiga, até a manteiga derreter. Depois que a manteiga derreteu, deixa ferver. Quando ferver, joga a farinha, tá? Aí a gente vai fazer uma preparação. Essa preparação, ela vai ter um cheirinho de batata, de purê de batata, por causa do amido da farinha. É uma massa extremamente simples, mas tem alguns pontos que são extremamente importantes para quê? Para ela crescer legal, sem rachar muito, ela ficar totalmente oca por dentro, tá? Tem técnica para isso, para ela ficar mais redondinha possível, tá? Então, ela é simples, porém cada detalhezinho desse conta no resultado final do seu doce. Esse tipo de massa, ela é chamada de massa cozida, tá? Porque a gente vai cozer ela, né? Cozinhar ela, depois que a gente vai assar, tá? Então, quando a gente jogar farinha, a gente tem que dar uma cozida nela. Depois desse processo, a gente acrescenta os ovos para dar mais estrutura para ela e mais líquidos, né? O ovo entra aqui como um líquido, tá? E isso vai fazer ela crescer bastante. Manteiga derretida, ferveu, tira do fogo, joga a farinha tudo de uma vez, não se preocupe e mexe. Vai empelotar, normal, tá? Aí é só você ir raspando aos poucos assim, ó, no fundo, que os gruminhos vão se dissolvendo, tá? Não adianta peneirar. Porque quando ele entra em contato com a água, ele vai formar esses grumos, tá? Então, peneirar que vai ajudar? Pode ajudar, mas não vai resolver. Fiz a nossa massa aqui. O que eu vou fazer agora? Vou voltar para o nosso fogo baixo. E aqui eu vou cozinhar ela. Vou sempre mexendo. Como que eu sei que ela está no ponto? Quando no fundo da panela fizer uma película, tá vendo, ó? Tem uma película aqui, tá vendo aqui, ó, que ficou uma película, tá? Esse é o ponto, ficou essa película, posso tirar do fogo. Bom, então aqui eu vou tirar a nossa massa, tá? Nossa massa agora tem que esfriar um pouquinho, então, ó, lembra bem um purê, tá vendo? Eu vou espalhar ela assim na lateral, tá? Eu poderia usar a batedeira? Poderia. Esse doce estou fazendo todo na mão para mostrar para vocês que não precisa ter equipamentos caros para você conseguir dominar a confeitaria profissional, tá?
Então, a base da confeitaria você não vai precisar de nenhum equipamento. Poderia utilizar uma batedeira? Ajudaria. Ganharia tempo. É extremamente necessário? Não, não é. Tá? Então, esse doce do começo ao fim, eu vou fazer com as minhas mãos. Uma espátula barata e um bol. É isso. Tá, gente? Não tem equipamento caro. Tá? Chega de desculpa de falar que confeitaria, esses equipamentos são muito caros, eu não tenho dinheiro para comprar equipamento. Gente, não precisa de equipamento. Você está vendo o tamanho da minha pia aqui, ó. Estou fazendo toda a minha preparação nessa pedra, dentro dessa pedra. Toda a preparação eu vou fazer em cima dessa pedra. Na confeitaria, lá atrás, quando eu trabalhava numa cafeteria, minha mesa era metade dessa e eu fazia os mesmos doces. Então, espaço, você precisa de um mínimo espaço possível, tá? Equipamentos não precisa. Para você dominar a base da confeitaria profissional, não precisa de equipamentos, tá bom? Equipamento é legal, ele ajuda você a ganhar tempo bastante. Ele ajuda você a aumentar a quantidade que você quer fazer de doces, mas na mão dá para fazer tudo. Nossa massa já está esfriando, tá? Por que ela tem que esfriar? Porque eu vou entrar com os ovos. E os ovos, se a massa estiver quente, ela vai cozinhar meus ovos. E aí eu não quero um ovo cozido, né? Eu quero fazer uma choux, tá bom? Então eu deixo assim, ó. Ela vai esfriando aos poucos. Bom, voltamos aqui, a nossa massa já está mais fria, tá? Só precisa estar morna, ó. Morninha, não precisa esfriar completamente não, tá? E agora o que a gente vai fazer? Nossa preparação pede 3 ovos, aproximadamente. Por que aproximadamente? Dependendo da quantidade de tempo que você ficar com isso aqui no fogo, vai evaporar a água, tá? Quando evaporar a água, eu preciso acrescentar um pouco mais de líquido, no caso, o ovo, tá? Então, é aproximadamente 3 ovos, por quê? A gente sempre vai ter que ver o ponto certo da massa choux, que eu vou mostrar agora, o ponto correto para a sua choux ficar linda, oca e redondinha, tá? Então, pedem 3 ovos. Eu pego 2 ovos, por enquanto, dou só uma misturada, e o terceiro ovo a gente vai adicionar aos poucos. Então aqui, ó, vou colocar uma parte dos ovos. Dá para fazer com o fouet, tá? Mas também dá para fazer assim com a espátula, tá? Parece que não vai misturar, mas mistura sim. Então toda receita que fala massa choux vão 3 ovos, tá? Cuidado. Por quê? É o que eu falei. Depende de quanto tempo a sua preparação de farinha ficou no fogo, você precisa pôr mais ou menos ovos. Outro detalhe, cada ovo tem um peso, tá? Tem ovo pequeno, médio, grande, extra grande, jumbo, tá? Então, tem diferença de peso para ovo. Então, dificilmente você vai saber a quantidade exata de ovos para você pôr na sua choux. Vamos pôr aqui o segundo. Na batedeira seria o mesmo processo, tá? Utilizaria as pás ou raquetes, igual uma espátula, ou pão duro, sei lá como você chama isso. Eu chamo de espátula. Fala pão duro, que pão duro, que pão duro é o pão que você compra, no outro dia ficou duro. Eu chamo de espátula. Se é certo ou não, não sei. Mas se alguém falar, me passa a espátula, eu sei o que isso aqui, ó. Pão duro é aquele cara que não tem dinheiro também, né? Então aqui, ó. Tá vendo, ó? Já tá ficando cremosa. Mas, se eu pegar aqui, ó, ela rasga, tá? Tá bem dura, ó. Rasgou. Rasgou, preciso pôr mais ovo. E aí eu tenho que bater, porque tem que entrar a mesma quantidade de claras e gemas. Então vamos pôr mais um pouquinho. Ela vai ficando mais cremosinha e mais lisa, tá? Então, ó. Tem que ficar uma fita, ó. Rasgou, preciso pôr um pouquinho mais de líquido. Então, vamos pegar aqui, ó.
Rasgou mais um pouquinho. Tá vendo como a quantidade nunca é exata? E se precisar, eu ponho mais ovo. Ó, esse é o ponto. Viu? Fica um V, ó. Cada vez que cai, fica um V, tá? Então, esse é o ponto. Se a sua massa tiver pouco ovo, ela tiver cortando, que nem eu mostrei, sua choux não vai crescer, tá? E não vai ficar oca. Se eu botar muito ovo, ela vai crescer muito, vai ficar toda torta e vai lembrar um pouco omelete a textura, tá? Então ela não vai ficar crocante, ela vai ficar meio textura de ovo mexido, sabe? Então esse é o ponto correto para ela ficar linda, oca, dourada e gostosa. Bom, então saco de confeitar, bico redondo, tá? Como que eu faço? Ó, eu dou uma torcidinha e enfio aqui. Por quê? Quando eu colocar a massa aqui dentro, ela não sai por baixo, tá? Então vamos pôr aqui. Eu uso sempre um copo embaixo, né? Que ó, facilita, tá? Mais fácil de eu raspar tudo. Eu falei igual aquele cara que fala pão de batata. Tá vendo? Não cai. Assadeira com um tapete de silicone. Pode ser também um papel manteiga, tá? Lembrando que esse tapete de silicone, ele é mais caro, porém ele dura muito mais, tá? O papel manteiga, ele parece ser mais barato, mas no decorrer de 2, 3 anos, que esse cara aqui dura, você gastou muito papel manteiga e gastou muito dinheiro, tá bom? Então, eu aconselho tapete de silicone. A gente vai fazendo. Então, aperto, paro de apertar e puxo para cima. Aqui, se eu quiser abaixar esses pontinhos altos, ó, eu molho a ponta dos dedos, tá? E abaixo as pontinhas que eu quiser. Se o dedo estiver seco, ele puxa. Se o dedo estiver molhado, ele abaixa. Vou fazer outra igual a essa e vai pro freezer desse jeito aqui, ó. Aí ela congela e fica super bem, tá? Você vai tirando à medida que você vai precisando. Essa aqui vai pro forno, tá? Vai pro forno, 160 graus, 35 minutos mais ou menos, tá? Só que antes dela ir pro forno, eu tenho um truque para deixar ela mais lisa possível. Eu uso o quê? Desmoldante, tá? Dá para fazer com óleo de coco, dá para fazer com qualquer tipo de gordura, desde que seja spray, tá? Então eu uso desmoldante, ó. Jogo em cima. Tá? Isso permite que ela cresça sem rachar tanto, tá? Ela vai dar uma rachada, mas não tanto quanto se não tivesse isso. Bom, então nossas choux aqui, ó, assadas, tá vendo? O que eu vou fazer? Pego um bico que tem um serrilhadinho, pra quê? Ó. Faço um furo. Pega a nossa choux, enfia, aperta, tá? Pelo peso você percebe se ela tá muito recheada ou não, aí vai de cada um. Às vezes acontece isso. Tá vendo? Tinha um furinho, com tanta pressão ela saiu pelo furinho. Tá bom? Normal. Então eu vou rechear tudo aqui e a gente vai pro próximo passo. Bom, então aqui eu tenho chocolate temperado, tá? O que eu vou fazer? Ó, na minha forminha. Aí eu pego o meu doce. E afundo um pouquinho. Bom, terminei aqui. Então, agora eu vou levar para minha geladeira para ele cristalizar, tá?
Só para mostrar para vocês, eu recheei antes esses e esses aqui eu vou rechear depois, tá bom? Dá para fazer das duas formas. Bom, então a nossa chu temperada, ó, como ela ficou bonitinha. Tá vendo? Fica uma calotinha. Ó, vou tirar uma aqui, ó. Tá vendo? Beleza, então, ó, todas tiradas. Lindas as calotinhas. E o que a gente vai fazer? Eu esquentei um pouco de manteiga de cacau, corante branco e chocolate branco. Uma escova de dente. Tá, vou espalhar aqui. Ó. Então, tá aqui a nossa chu. Tá vendo? Toda decoradinha, recheada e linda. Se eu quisesse, já podia botar para vender assim, mas ela vai compor o nosso doce. Então, essa é a nossa chu e até o próximo vídeo.